Naquele outubro de 1717, de onde menos se esperava, da rede de um pescador, surgiu a imagem que um dia o Brasil inteiro chamaria de padroeira. Aquela Nossa Senhora da Conceição quebrada, que apareceu nas águas, começou a ser chamada de Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, Nossa Senhora Aparecida é uma história que emociona pela forma, mais uma vez, milagrosa, né? Ela aparece no rio, onde a imagem vem, que é uma coisa rara. Afinal de contas, o rio tem movimento, tem correnteza. Ao encontrá-la, o que fizeram? Acho que é um mistério. Guardaram a santinha, mesmo sem a cabeça. Mas continuaram a pescaria. Um nome muito simples, que foi depois reproduzido em tantas outras mulheres. Tantas mulheres hoje se chamam Aparecida por causa de Nossa Senhora. E também pela simplicidade dela, por ter vindo das águas, por ser extraída do meio do barro, quebrada. Eu acho que isso tem um conjunto de simbologias muito significativo para nós como brasileiros. Nós somos essa miscigenação. Essa pescaria foi o primeiro milagre atribuído à intercessão da imagem. O relato só foi escrito 40 anos depois e conta que depois que os pescadores encontraram a cabeça e o corpo de Aparecida, as redes começaram a se encher de peixes. Aos olhos dos habitantes do interior do Brasil naquela época, uma coisa dessas só poderia ser obra dos céus. O fato de ele ter escrito 40 anos depois não é uma coisa incomum nessa história, se relatar anos depois, porque você vai relatar porque aquilo se passou a ser importante. Então o fato em si é menos importante do que o significado que você vai dar para ela ao longo do tempo. Para nós, historiadores, né, sobretudo historiadores da cultura, nós não somos juízes da história. Né? Nós não estamos na história para dizer o que é certo ou o que é errado, o que é, o que não é milagre. Nós devemos estar para poder explicar os fenômenos. Se encheu ou não a canoa, isso é uma questão de menor importância. A Aparecida se tornou um símbolo nacional, né? E pessoas podem usar como adesivo, em chaveirinho, né? Sem ser católico, sim, porque aquilo é um ícone nacional, virou um ícone nacional. Ofender a imagem é quase ofender a bandeira do Brasil. Até por causa da ideia da nação católica, né? É um símbolo muito forte no imaginário brasileiro. Quando saiu do Rio Paraíba do Sul, naquele dia de outubro de 1717, o pescador João Alves não quis ficar com a imagem. Provavelmente com medo do mau agouro que Santo Quebrado poderia representar, ele resolveu deixar a Aparecida com o amigo Felipe Pedroso, que montou um oratório simples dentro de casa. Desse oratório, ela foi para uma capelinha de pau a pique, simples também, mas a primeira morada exclusiva da santa, construída pelo filho de Felipe, Atanásio Pedroso. Mas ao erguer aquela capelinha, a primeira oficial, os devotos daquela época jamais poderiam imaginar que o que surgia diante deles um dia seria o segundo maior santuário católico do mundo. Só que o caminho até aqui não foi nada fácil. Já nos primeiros anos, na capelinha às margens do Rio Paraíba, a Aparecida atraía cada vez mais fiéis. E foi aí que o pároco de Guaratinguetá começou a prestar atenção ao fenômeno. Entra em cena o padre José Alves Vilela, que ouviu testemunhas, colheu depoimentos, escreveu documentos e cartas importantes e, finalmente, depois de muita insistência, conseguiu convencer o bispo do Rio de Janeiro a fazer de Aparecida uma imagem oficialmente milagrosa, com direito até à própria capela. Depois de alguns anos, o padre José Alves Vilela
Alguns dizem João, mas o nome exato, Padre José Alves Vilela, que era vigário de Guaratinguetá, soube que o povo venerava essa imagem, veio aqui conhecê-la e depois de alguns anos construiu no alto do Morro dos Coqueiros uma capela que foi inaugurada em 1745. O Morro dos Coqueiros é bastante privilegiado também do ponto de vista estético. É um morro que nós vemos os próprios indígenas veneravam de maneira especial. A arqueologia descobriu já várias sepulturas indígenas na região desse morro. Um lugar sagrado já, né? Então, era um morro que já contava com uma veneração. Não dava mais para a igreja fazer vista grossa. Depois de tanto tempo, um fenômeno nascido entre as famílias brasileiras precisava ser reconhecido. E o padre Vilela percebeu isso. E o padre construiu ali a primeira capela. Uma capela simples, mas já sólida, consistente. Então, nesse momento, a Aparecida passa a existir efetivamente para a Igreja Católica, a partir desse momento. Porque até então, era uma manifestação popular. Ele dá luz. Naquele tempo não existia separação entre o que era Estado e o que era Igreja. E o governo, oficialmente católico, passou a lucrar sozinho com as doações que o povo fazia à Santinha Aparecida. E já naquele tempo, o que era público acabava parando nas mãos erradas. O Estado que comandava a Igreja. E nisso, ele pensando desse lado, ele aproveitou o sucesso da Santa e começou a administrar a arrecadação da Santa. E aí abre margem para tudo que a gente conhece sobre a história do Brasil, história da administração brasileira, né? Porque o Tesouro Nacional, aqui por 2 vezes, a mando de Dom João VI, veio aqui recolher dinheiro do cofre. Como era fácil recolher esse dinheiro do cofre. É interessante isso. Um truque tão mesquinho quanto frequente era bloquear a entrada do cofre que ficava bem na frente do altar. Com isso, o dinheiro que os fiéis colocavam aqui ficava exposto e no fim do dia, um funcionário vinha, recolhia tudo e guardava no próprio bolso. Isso na frente da imagem de Aparecida. Ou seja, roubavam a santa descaradamente na frente da santa. Porque os administradores da igreja não eram ligados à igreja, eram funcionários do governo civil brasileiro. Aquilo que era doado à Nossa Senhora Aparecida era usado pelo governo da cidade de Guaratinguetá para as obras da cidade. Santa Casa de Guaratinguetá, cemitério de Guaratinguetá, praças públicas, ruas, tudo foi financiado pelas doações à Nossa Senhora Aparecida. E as pessoas também enriqueceram. Tinha um senhor que tomava conta aí da Basílica, ele era de Guaratinguetá, e ele construiu uma grande casa. Mas pelo salário dele, com a construção da sua casa, você nota que tinha alguma coisa errada. Vamos falar assim. Hoje em dia ele ia parar na Lava Jato. Sim, sim. Por que não, né? Com seu cofre esvaziado tantas vezes, demorou quase 1 século e meio para Aparecida ganhar uma basílica de verdade. Aquela primeira capela, ela já era pequena demais para o movimento de romeiros que vinham para cá. E assim foi construído aquela igreja que hoje nós chamamos de Matriz Basílica, ou Basílica Velha. E graças a um baiano arretado, o Frei Joaquim do Monte Carmelo, a igreja colocou as finanças em ordem e pôde inaugurar a atual Matriz Basílica de Aparecida, em 24 de julho de 1888. E a figura do Frei Monte Carmelo, né, ele aparece como uma espécie de salvador ou protetor da casa da santa, né? Porque até então ela teve muitas casas, mas uma casa grandiosa ela vai ter só nessa época. Então ele veio para Aparecida, aqui ele conseguiu um contrato para tocar a obra. Foi uma construção demorada, custosa, uma construção feita realmente com muito cuidado, com muita atenção. Tanto é que a igreja está ali hoje, mais de 100 anos depois. O Frei Joaquim do Monte Carmelo, no começo, morava até na sacristia, para tomar conta das obras. Eu até falo assim, primeiro ele foi um grande empreendedor, um empreiteiro de Nossa Senhora, para depois ser um padre.
As denúncias e a ação combativa do Frei Monte Carmelo foram decisivas para a construção da primeira Basílica de Aparecida. Foi uma construção demorada, custosa, e o Monte Carmelo teve que brigar até na justiça para conseguir o financiamento suficiente para construir a igreja. A primeira missa foi ele que celebrou. As lágrimas do abraçado se confundiram com as lágrimas dos abraçadores. O sonho e todo o esforço do Frei Monte Carmelo acabaram dando o resultado que ele tanto esperou. Aparecida tinha oficialmente uma basílica para ela. E a Santinha Aparecida, depois de quase um século de abandono, receberia novos guardiões.